Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Opinião Litoral. Vão participar comentando as notícias com você o advogado Marcelo Marçaioli e o empresário João Vilela. A primeira notícia que a gente vai comentar, Marcelo, é a contratação, vai ter concurso, as inscrições se abrem hoje e vão até o dia 12 de junho, de 15 mil professores pelo Estado de São Paulo. A rede pública de ensino do Estado de São Paulo já foi apresentada como a maior rede pública de ensino do mundo, né? É muito grande, já chegou a ter 600 mil alunos, né? É realmente uma rede muito grande. Tem havido falta de professores e 15 mil é um número bem alto. 15 mil é mais alto do que o número de funcionários da Prefeitura de Santos, por exemplo. E 374 desses professores vêm para a Baixada Santista. Boa tarde. Muito boa tarde, João. E eu queria dizer o seguinte, quando você lê uma manchete de uma notícia de contratação de 15 mil professores, a pergunta que eu fazia para vocês antes da gente iniciar o programa, tem um buraco de 15 mil vagas na rede estadual para contratação? Isso prova também, né, Paulo? A rede pode ser enorme, pode ser uma das maiores até do mundo, mas talvez prove que quantidade não é qualidade, né? E eu sempre falei isso, eu lembro, a minha mãe estudou no Colégio Canadá. O Colégio Canadá era um colégio estadual, né? O Colégio Canadá era o melhor colégio da cidade de Santos e era um exemplo. Depois, a gente teve uma discrepância muito grande, depois dos anos 90, entre a rede municipal e a rede estadual. A rede municipal eu visito muito por causa dos programas sociais que o próprio Rotary tem lá nas escolas, e o serviço que a SEDUC faz no município de Santos é bem interessante, desde outros governos mesmo, governos de esquerda, de direita, mas a rede municipal é muito coesa e é muito discrepante a diferença de ensino de rede estadual e de rede municipal. Então, eu fiquei assustado com um número, de uma vez só, numa lapada só, como diríamos no popular. Mas eu espero que esses 15 mil professores venham com boa qualificação, porque a gente sabe que bom salário não tem, né? A remuneração não é adequada, e não é adequada no país inteiro, não é só aqui. Mas esses 374 para Santos também para Baixada, desculpa, também me impressionam, porque uma outra cidade ainda escapa, mas, por exemplo, Praia Grande, Santos, eles têm conseguido manter boas redes de ensino. Eu realmente não tenho conhecimento como anda a rede de ensino em Cubatão, em São Vicente, mas acho que é bem-vindo. Quanto mais professores qualificados, melhor para a rede. Boa tarde, João. Boa tarde a todos, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Paulo. Eu dei aula em escola estadual no começo dos anos 90 e já era esses furos absurdos, né? O ensino nunca foi uma prioridade para governo nenhum, espero que agora seja. Porque nós temos um problema grave de qualidade do ensino médio, né? Eles achavam que a qualidade tinha que ser média também, ou pior que isso, né? Porque eu vou chamar de ensino médio. Esse é o antigo segundo grau, o antigo colegial. Tem o ensino fundamental, que normalmente as prefeituras tomam essa conta, né? O ensino fundamental, as prefeituras têm um trabalho focado nisso, mas chega no ensino médio ou ensino fundamental 2, cada um coloca de uma forma, da quinta à nona série agora, que era a quinta, oitava, e falta qualidade, falta preparo, falta respeito ao professor, falta salário ao professor, falta muita coisa. É importante colocar agora os 15 mil. Porque eu lembro que no começo dos anos 90 já tinha o temporário precário, a figura do professor temporário precário. O que quer dizer isso? Era o professor que era colocado numa falta. Havia falta de professor, não havia concurso público, se colocava pessoas avulsas, ficava lá 2 anos, depois 6 meses fora, depois voltava mais 2 anos e assim por diante. Então, a falha, como todo país, né, vamos falar aqui de país, que o Brasil tem um problema grave de ensino histórico, se gasta muito, não é falta de dinheiro não, vamos lá, vamos separar as coisas, se gasta muito com o ensino, mas muito mesmo, mas o resultado é ruim, muito ruim. E quando a gente compara os países que deram certo, todos os países que deram certo, todos, sem exceção, investiram no ensino de qualidade. Se alguém souber me contar qual país que deu certo sem investir no ensino, não é só isso, ensino. Tem países que investiram no ensino e também não deu certo. Não é só investir no ensino.
Mas investir no ensino é uma prioridade. Sem o ensino, não vai dar certo. Não é só o ensino que vai dar certo também. Então, nós temos que ter essa visão muito clara, porque o jovem de hoje é muito rápido o processo. Ele entra agora, está no ensino fundamental 2, vai para o ensino médio, e quando você vai ver, ele já está no mercado de trabalho, sem preparo. Nós temos pouquíssimas escolas estaduais, se é que tem alguma que eu não me lembro, aqui na Baixada eu não me lembro nenhuma, que sejam bilíngues, pelo menos. É uma exigência, nós não podemos ter uma escola que as pessoas não saibam, no mínimo, um outro idioma adequadamente. Nós temos problemas graves em matemática, em língua portuguesa, em história, em geografia, mas matemática é algo absurdo. A matemática é muito mal feita e não preparamos para a vida, que é o que maior crítica. Chega na hora do mercado de trabalho, chega no preparo da vida, nós não temos o preparo que a escola tem que ter. Às vezes os professores não têm o preparo, eles não estão preparados. Muitas vezes o professor não está preparado. Claro que ele não vai poder transmitir um preparo que ele não tem. E esse é um dos grandes fatores que inibem também. Então, eu acho que essa nova grade do MEC, viu, Paulo, talvez melhore bastante. Porque mudou bastante, vamos ver se agora a prova de verdade, que já passou pela Câmara, está tudo pronto para fazer, para começar. Isso era para começar na época do Temer, depois houve vai começar no Bolsonaro depois teve a pandemia, acabaram esquecendo isso, vamos ver se agora volta. Parece que a grade melhorou. O Estado de São Paulo adotou o piso de professores, adotou o piso, aí o governador Tarcísio de Freitas. Agora, a rede estadual ela tem 5 mil escolas, são 250 mil professores e 65 mil funcionários. Muitas vezes, eu não sei se ainda mas muitas vezes foi apresentada como a maior rede pública de ensino do mundo. Que é do tamanho de um país europeu, né? E aqui o ensino público é muito forte. Né? Só os 15 mil professores que vão ser concursados agora, isso representa algo maior do que 70% dos municípios do país. Exatamente. Das cidades do país. É muito grande. A gente citou aqui a rede pública de ensino de Praia Grande, Marcelo, que é muito bem estruturada, inclusive com muito esporte, como a rede pública de Santos também é bem estruturada. A rede pública de Cubatão já foi a melhor. Hoje, vem capengando, a gente vai conversar sobre isso também. Mas na semana passada, um caso muito triste em Praia Grande, que mostra a necessidade que a gente tem de acompanhamento psicológico nas escolas. Houve a morte de uma professora de 71 anos em São Paulo, por um aluno que tinha sido eliminado, expulso de outra escola estadual. E em Praia Grande, na terça-feira da semana passada, uma briga entre duas alunas de 14 e 15 anos acabou na rua com uma esfaqueando a outra. Uma facada. E aí não dá nem pra gente falar motivo banal, porque uma briga entre alunos não tem nada que... Terminar em faca, Terminar em facada. Primeiro porque são crianças, jovens, ainda que adolescentes, né? Mas isso mostra a banalização de violência que está ligado muito à modernidade, né, também, Paulo? Porque o que se mostra, o que se vende sem filtro por aí é terrível, né? E os pais também não podem deixar que isso corra solto. Os pais precisam olhar muito o que os filhos estão fazendo, precisa ficar de olho em celular, precisa ficar de olho nisso. Eu sou muito favorável à privacidade. Mas eu tenho filhos também e eu fico muito preocupado, porque a gente pode ir até um limite com a privacidade e você tem um controle até do que seu filho possa fazer, você pode confiar na educação que você dá, mas você não sabe o que o mundo exterior traz para aquele celular, para aquele tablet, você não sabe o que vem. Então é muito importante que os pais estejam de olho, vejam isso e juntamente com a escola, aí que você falou do acompanhamento psicológico, isso está em falta, A gente tem um problema geral no país que já é de uma falta de política para cuidar da saúde mental do brasileiro. Eu sempre fui crítico disso, não vejo isso hoje ainda no Ministério da Saúde de maneira eficiente e eficaz, não vejo. Localmente, eu acho que a gente precisa se preocupar muito com orientação escolar. Não só na parte da violência, como na parte também do bullying virtual, do cyberbullying, né? Isso hoje tem sido um fator que gera violência, é um fator gerador. Eu fiz outro dia uma palestra numa escola para 250 crianças e foi impressionante a quantidade de dúvidas, de coisas. E, por exemplo, as pessoas desconhecem que você comentar um post de ódio
ou você compartilhar um post que incita a violência pode te tornar corresponsável. E o Tribunal de Justiça de São Paulo tem sido severo, viu? Condenado pais e filhos com isso. Então, claro, voltando aqui para a questão da briga com facada na rua, Paulo, uma briga entre adultos com facada na rua já seria algo extremamente impressionante. Agora, entre alunos, é algo chocante, eu diria. Quando morreu a professora em São Paulo, assassinada por um aluno, nós comentamos aqui que o governo Tarcísio de Freitas representou uma mudança, houve uma descontinuidade e o acompanhamento psicológico tinha sido interrompido até uma nova contratação. Em relação a esse caso, a Prefeitura de Praia Grande divulgou que tem 3 psicólogas tentando acompanhar os alunos, mas é muito pouco. Para o tempo que a gente vive, como disse o Marcelo, de bullying exacerbado, de intolerância, de reações violentas, o acompanhamento psicológico precisa ser mais cuidadoso, né? Além da questão dos professores, do que é ministrado nas aulas, o que é colocado, é importante a gente ter uma visão clara do preparo que a escola tem que ter. A importância da escola vai muito mais da aprendizagem. Claro que a família é responsável por muita coisa, e a família também tem se deslocado para um eixo muito ruim, de abandono, achar que a escola vai resolver tudo e deixa a criança também de qualquer forma. A família é um dos pilares da nossa sociedade, se a gente não se preocupar com a família, a coisa não vai andar, e as famílias estão muito desestruturadas. É uma coisa incrível que tem acontecido, infelizmente. Agora, a escola tem que ter o preparo, porque não é só colocar na sala de aula. Vamos lembrar que as escolas estão funcionando exatamente igual como funcionava 200 anos atrás. Não é o formato hoje adequado para o que tem hoje de realidade no mundo. Então as escolas têm que melhorar muito, entender certos valores, certos fatores, e essa questão não só da psicologia, de ter um atendimento maior às crianças, aos adolescentes, é verificar o que pode estar acontecendo por trás dali. Porque pode ter certeza, esse caso dessas meninas, por exemplo, ou o caso do rapaz que matou aquilo já tinha distúrbios que poderiam ser notados antes. Não começa de uma hora para outra, você não acorda amanhã, Paulo, e fala assim, olha, eu vou esfaquear alguém lá na TV Cultura. Isso já tem dado alguns indícios que você vai ter algum problema grave. Até hoje nunca aconteceu comigo. Nem pensar, talvez, mas você começa a pensar, você fala assim, opa, tem alguma coisa errada comigo. Quando é com um adolescente, é mais grave ainda. E esse é um problema no mundo inteiro. Então, a gente tem que pensar em duas coisas, eu acho que em questão do ensino, que ficou muito tempo, está muitas décadas abandonado no Brasil. O Marcelo falou bem, minha mãe estudou no Canadá e o Canadá era uma referência e como escola. Meu pai também estudou lá, meu pai deu aula no Canadá e a gente sabe como é que era o respeito ao professor, a disciplina, a ordem. E uma coisa que eu só queria terminar para falar é que nós temos uma bandeira do Brasil, a gente fala muito de lei, muito de questões, está uma bandeira ali que todo mundo sabe o que está escrito, pelo menos deveria saber o que está escrito na bandeira, que é aquele lema positivista, né, que é a ordem, progresso e o amor, que não está na bandeira, mas que era a ordem como início, reduzindo bastante, o progresso como meio e o amor como fim, que era um lema positivista na época da bandeira, que estava muito em voga. Se a gente não colocar a ordem na frente, não vai ter o progresso depois. E esse talvez seja a grande falha que nós temos no Brasil. Uma bandeira explicando, olha, coloca a ordem na frente e nós não temos ordem, então a gente não está começando bem. Então não vai ter o progresso tão cedo. Para a gente ter uma dimensão dessa questão, Praia Grande explicou que tem 3 psicólogas na rede municipal. São 52 escolas. Claramente o número é insuficiente. Nítido. Se a psicóloga for em uma escola por dia, né, cada uma, vai demorar 17 dias, 18 dias para cobrir, né? Cada escola tinha que ter o seu responsável pela parte psicológica. Cada escola. Nesse tempo que a gente vive... No mínimo 55, né? 52, no mínimo para cobrir férias e tal, né? Deveria ter no mínimo 55, 60 psicólogas. É necessário, nesse momento, essa providência. Depois do intervalo, tem duas notícias para a gente analisar que guardam de maneiras semelhantes relação com essas. E no Ceará, um policial matou outros 4 policiais, né? Isso que você falou, ninguém acorda, eu vou esfaquear. O comportamento desse policial já era estranho, tanto que o delegado usava colete à prova de balas, né? Quer dizer, poderia ter sido evitada essa tragédia. E em Cubatão, a gente falou da rede pública de ensino do Estado, a de Praia Grande,
Em Cubatão, o caos, né? Na semana passada, as aulas foram interrompidas por falta de limpeza. O pessoal de limpeza fez greve, é uma terceirizada, e é obrigação da prefeitura fiscalizar, antes de cada pagamento, se os encargos estão sendo pagos pela empresa ou não. A greve e o rompimento do contrato, a ruptura do contrato, aconteceram por falta de pagamento de INSS, FGTS e até salários. Depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta segunda-feira, o Marcelo Marçaioli, advogado, João Vilela, empresário, estão analisando as notícias com você. João, a gente falou da rede pública municipal de Praia Grande, onde houve o problema do esfaqueamento de uma aluna por outra, falou da rede estadual de São Paulo, que abre concurso para 15 mil professores. Agora, em Cubatão é o caos, né? E o Cubatão era referência, né? A cidade de Cubatão foi referência. Até recentemente, né? Foi piorando com o tempo, né? Nos 90, talvez nos exames, no Saresp, por exemplo, o desempenho sempre foi muito bom, né? Sim, havia uma questão. Eu lembro que a prefeitura que melhor pagava no ensino fundamental era a prefeitura de Cubatão para os professores. Isso era fato e o pessoal queria dar aula em Cubatão sempre porque, aliás, tinha poucos professores, então tinha que captar os professores daqui das outras cidades, porque Cubatão era uma cidade que tinha muito aluno e pouco professor residente. Muito aluno residente e pouco professor residente. Infelizmente, Paulo, é o que a gente está falando desde o início. O ensino não tem sido prioridade para nenhum governo. Pode ser municipal, vários deles, pode ser estadual, pode ser federal. Não tem sido prioridade formar as pessoas e chegam num estado deplorável. Você fala da questão da limpeza, é o fim do mundo, porque se você não teve nem a limpeza, imagina banheiro, essa questão toda, largado, isso já é um absurdo. Agora, a responsabilidade da prefeitura tem que ser muito grande, porque quando você faz um concurso, uma licitação, escolhendo uma empresa, além de você ter a questão de você fazer a licitação adequadamente, é verificar todos os dados dessa empresa. Você não pode permitir algo ilegal, que é ilegal você deixar de recolher as taxas, aliás, é um crime. Pouca gente sabe, às vezes, que você não recolher INSS, por exemplo, é crime. Então, nós temos que tomar esse cuidado e a prefeitura não pode permitir ser paga com dinheiro público que a empresa não corresponda e tem que ser comprovado aquilo mensalmente. Tem que ser alguém que tem que estar olhando isso. Infelizmente, todos os nossos processos hoje no Brasil são muito estranhos. Como analogia, eu estava vendo agora, vindo para cá, a questão de São Paulo com os radares. Não sei se chegou a ver essa notícia. Aumentou brutalmente o número de multas em São Paulo. Pra você ter uma ideia, são 1.000 multas por hora em São Paulo. Porque uma licitação foi feita, quer dizer, não foi feita a licitação, não foi feita a responsabilização, não foi feita adequadamente. Analisando, é mais ou menos a mesma coisa. Não está sendo feito pelo poder público, gastando dinheiro público, muito dinheiro por sinal, só que não é feita a correspondência pela empresa que foi contratada. E além disso, a gente tem que pensar de uma outra forma também. Quando o poder público contrata uma empresa dessas, além de passar pelo crivo da licitação, ela tem que passar pelo crivo da qualidade. Aquele negócio que o Marcelo vai saber melhor do que eu, que a administração pública tem que ter aqueles requisitos que a gente chama de LIMP, né, Marcelo? Que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Será que passava por todos esses crivos? Essa é a minha pergunta. E a pergunta eu faço para todas as empresas que trabalham para as prefeituras. Passa por esse crivo? Se não passa, tem que rever tudo. Dois detalhes aí, Marcelo. Um deles é que a empresa terceirizada, para um serviço essencial como esse, ela tem que garantir a manutenção do serviço, mesmo que o pagamento atrase por 3 meses. Ela tem que ter uma provisão para participar da licitação. Segundo, que o prefeito de Cubatão não gosta de licitação, né? Ele foi condenado na semana passada por falta de licitação na contratação da merenda. O juiz falou que na sentença, que ele intencionalmente atrasou para fazer a contratação emergencial e ele fez exatamente igual na contratação de uma OS esse ano para o hospital municipal, né? Agora, esse caso dessa empresa terceirizada, empresa Safe, né? Você vê, as crianças ficaram sem aula nos dias 11 e 12, é o fim do mundo, mas uma mãe deixou claro aqui que tem uma filha no maternal, numa creche, e que já desde segunda-feira
já estava capenga, já não estava conseguindo cumprir o horário, o que atrapalha muito a vida da família, né? Porque se a mãe vai deixar numa creche, é porque ela precisa trabalhar, ela não tem como ficar com essa criança durante a semana. Então, a escola, além da finalidade educacional, ela tem uma finalidade social e familiar imensa aí nesses casos. Agora, o que mais me chama a atenção mesmo é o seguinte, a empresa é reincidente. Vamos até, em termos mais populares, eu escutei outro dia, treincidente. Eu gostei desse termo. Seria tri-incidente, seria melhor. Mas ela já reiteradamente vem descumprindo. Tem gente que saiu, que não recebe férias, tem funcionários demitidos que não receberam verbas rescisórias, tem não recolhimento de FGTS, ou seja, certo e sabido, já pela Prefeitura de Cubatão. Porque quando você lê a manchete, a Prefeitura de Cubatão rompe contrato, você fala assim, nossa, eles estão fazendo a coisa certa. Não, eles estão fazendo a coisa atrasada, demoraram demais. Essa rescisão já tinha que ter vindo na primeira e na segunda, Paulo. Não tem tolerância com isso. Serviço essencial é contínuo. Porque senão não abre a rede educacional. Não tem como você não ter limpeza numa escola, não tem como ter banheiro, cozinha. Não tem como ter sala de aula. E contratar como emergencial. Como emergencial até. É melhor fazer isso do que ficar tolerando isso, chegar no insustentável. O insustentável são os funcionários fazendo greve com razão. Com razão, os funcionários não têm culpa. Eles não são obrigados a trabalhar de graça. Eles não são obrigados, nem relógio trabalha de graça, não é isso que fala no popular? Então, eles não têm culpa disso. O sindicato está certo de vir a público e denunciar a prática. Agora, é o fim dos tempos a prefeitura saber da prática corriqueira, da má conduta dessa empresa e esperar acontecer 3, 4, 5 vezes um descumprimento imperdoável para somente então rescindir. Agora corre atrás da bola. As crianças já ficaram sem aula, vai repor em junho, graças a Deus, pelo menos os professores não vão ser... eu acho que é junho, 3 de junho e 17 de junho. E os professores não serão descontados nem penalizados por isso. Agora tem escola nessa semana que tem 2 aulas, depois não tem mais, se puder, outra não tem nenhuma aula, realmente complicada a situação em Cubatão. João, tem um livro do colombiano Gabriel Garcia Marques, que é Crônica de uma Morte Anunciada, né? No Ceará, houve crônica de uma tragédia anunciada. Se o delegado usava colete à prova de balas, porque ele tinha medo do que podia acontecer com esse policial, ele entra na delegacia e mata 4 policiais. Isso podia ter sido evitado. A gente já falou do psicólogo aqui na escola. Na delegacia, lá no Ceará, o que aconteceu foi completamente absurdo, né? Esses absurdos é o que acontece quando não há justamente um trabalho prévio. Notou que a gente desde o início está falando a mesma coisa, em assuntos completamente diferentes? Exatamente. A gente está falando, olha, não há preparo, não há uma organização, não há ordem, e são coisas que são previsíveis. Normalmente, todos esses casos que tem, a gente falou da escola, é a mesma coisa, é previsível. A escola, tanto em relação ao assassinato daquela professora, a briga com as alunas, a escola em relação a Cubatão, que não tinha limpeza, não teve a consciência mínima de manter, e essa questão é o mesmo fator que a gente está sempre batendo errado no Brasil. A gente não se prepara, não coloca quadros qualificados nos lugares, que é um outro problema grave. Sabe? A gente sabe os problemas que vão dar na saúde, na educação, na segurança, a gente sabe o que acontece. E aí coloca essas pessoas despreparadas para comandar uma série de coisas. E aí larga ao relento. Sabe, as tropas estão largadas ao relento das polícias militares no Brasil. Infelizmente, salários baixos, pouco preparo, pouca utilização da forma correta e assim por diante. Ou seja, desde o início é a mesma coisa. A administração pública no Brasil tem sido capenga há décadas. Não sei se um dia não foi, pelo menos desde quando me conheço por gente, é capenga. E a gente fica sempre tentando lutar para melhorar um país que tem tudo. Tem tudo. Nossa região tem tudo, nossos lugares tem tudo, só que falta um mínimo de consciência, um mínimo de preparo. E é esse o grande problema. Vejam quem estão nos cargos. Quando você começa a olhar quem está nesses cargos, é onde dá o problema. Pode olhar porque, normalmente, quem é o chefe desses lugares que não fez adequadamente. Porque quando faz, a coisa funciona. Marcelo? Olha, Paulo, é um crime absurdo, né? E agora a advogada de defesa alega que ele não tem condição nenhuma de explicar o motivo, de explicar porque ele está em estado de choque. Então fica aquele dito pelo não dito. Estava de folga,
Estava de folga, hein? Foi na madrugada até a delegacia e assassinou os 4 e fugiu numa viatura de polícia. Mais premeditado impossível. Então, acho que não consigo crer numa tese de inimputabilidade momentânea, ou seja, ele não tinha consciência dos fatos, ou teve um surto psicótico, porque foi tudo bem planejado. Parece que foi tudo bem planejado. Mas não há elementos do que aconteceu ou não aconteceu, mas há relatos aí de colegas que tinham medo do cara. Então, afasta, né? Ou manda para uma avaliação psicológica. Mais uma vez, né? E agora, o Brasil, ele tem o histórico, o brasileiro tem esse histórico de só quando acontece é que a gente presta atenção. E não é só na violência. É na saúde, é na educação. Quando dá errado, aí a gente vai fazer alguma coisa, né? Quando abre a cratera no meio de uma rua Goiás, é que a gente vai fazer alguma coisa usando algo aqui que aconteceu recentemente. Em Santos. Em Santos. Mas, de novo, Paulo, inconcebível você manter um colega considerado violento. Se fosse numa empresa privada, vamos pensar numa empresa privada? Se há relatos de colegas que há um colega extremamente violento, perigoso e que traga risco para a integridade de todos e até, sem falar um sócio, mas para a equipe, o que o sócio, o que o diretor faz? Ele manda embora. Ele manda embora, ou afasta, ou olha, você vai fazer uma avaliação aí pelo INSS para ver se você está com algum problema de incapacidade temporária ou permanente, vamos ver. Então, o poder público, a gente sabe que ele é mais atravancado, mas dentro de uma delegacia de polícia, com alguém que tem porte de arma e autorização para carregar, cuidado tem que ser decuplicado, não é dobrado, né? Tem que ser 10 vezes mais. O potencial destrutivo de um profissional que tem autorização para uso de arma é muito maior. Quando a morte, como nesse caso, não adianta nada, aquela história de depois da porta arrombada, coloca a tranca, né? O traço mais marcante dessa tragédia, dessa chacina numa delegacia no Ceará é a evitabilidade. A tragédia poderia ter sido evitada. Agora, Marcelo, antigamente, acho que o narrador era o Silvio Luiz, né? O Osmar Santos perguntava parecido, o que o Laudo Natel não viu, o que o Silvio Santos não viu, né? O Silvio Luiz perguntava o que só você viu, né? Então, eu vou perguntar para você, o que só você ouviu nos diálogos entre o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência da República no tempo do Bolsonaro, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro? Paulo, o que só eu e o Brasil nós ouvimos é algo que sinceramente eu não gostaria de ter ouvido. Às vezes as pessoas podem pensar, você torce contra o Lula, você torce contra o Bolsonaro, eu não torço contra ninguém, eu torço a favor do Brasil. É muito triste quando você vê esse tipo de coisa. Óbvio que de maneira leviana não se pode acusar ninguém ainda porque está sob investigação. Mas a transcrição dos áudios, ela não mente, estão ali, os áudios estão ali para serem agora interpretados e as pessoas ouvidas, né? O diálogo entre assessores, o Mauro Cid, que se mostrou um assessor que fazia muito mais do que o cargo dele permitia, lembrando disso, quase nada do que o cargo dele diz era o que ele fazia realmente. Ele era um faz-tudo. Ele era aquele famoso marido de aluguel que faz tudo, você pode chamar lá na casa que ele faz encanamento, eletricidade. O cara fazia tudo pro Jair Bolsonaro, então ele era muito próximo, tinha muita intimidade com o presidente. E ele conversando com a assessora da Michele Bolsonaro, dando até pito nela, porque ela estaria praticando algo errado. Ela mandava boletos do irmão da Michele Bolsonaro de plano de saúde para serem pagos. Num primeiro momento foi pago. Num segundo momento ele deu um pito nela. E falou, olha, não é para mandar aqui, isso não é despesa dele. E ainda falou, ensinou como deveria ser feito o desconto de dinheiro para não caracterizar a rachadinha. Ainda, olha, isso aqui para não dar um aspecto de rachadinha. Então fica naquela, é para não dar, porque o cara está alertando preventivamente porque não é, ou porque é. E aí tem aquela outra questão. A prática de saque no caixa ou de depósito de dinheiro em caixa, como é que você faz para não chamar a atenção do Banco Central? Você tem um teto, você faz depósitos de pequena monta. Eles não se deram nem o trabalho de fazer dias de intervalo, foi feito em minutos. Em minutos, vários depósitos abaixo do teto do Banco Central, de rastreio, para não atingir isso. Então, isso precisa ser explicado. Lembrando o nosso telespectador que é o seguinte, não é ilícito você fazer saques em dinheiro, depósitos em dinheiro, não é essa a ilicitude do fato.
A questão é por que fazer vários no mesmo minuto, para que foi e a troca de recursos entre contas. Precisa entender para que foram esses recursos. Se ficar justificado tudo isso, não tem problema. Não vai dar problema nenhum, nem para o Bolsonaro, nem para Michele Bolsonaro. Mas há contornos aí muito parecidos da prática de rachadinha. Então, onde a gente pode desaguar nos próximos meses é nisso. E a dedicação aí da Polícia Federal atualmente, eu não vou usar o termo perseguir o Jair Bolsonaro, mas a prestar atenção no ex-presidente. Por isso que eu acho, e venho falando isso, que o ex-presidente Jair Bolsonaro é página virada para a direita, porque para a direita, literalmente, na verdade é para a esquerda que a gente vira a página, né? Mas para a direita é uma página que vai ter que ser virada, porque não dá para investir em alguém que está tão no seu olho de furacão, que tem uma inimizade tão grande com um adversário tão potente como é Alexandre de Moraes, muitas vezes arbitrário, mas que se dedica a isso e ele tem a máquina a favor dele. Então, eu lamento muito ter lido isso, espero que haja explicações, mas acho difícil a gente encontrar. Depois do intervalo a gente ouve o João Vilela sobre esse assunto. Eu só vou adiantar que, lendo essa notícia, eu falei assim, é Tenente Mauro Cid ou é Fabrício Queiroz, né? Porque era muito parecido com uma história antiga que se passou com o Fabrício Queiroz também envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Depois do intervalo. Voltando com Opinião Litoral, agora é o último bloco. João Vilela, empresário, Marcelo Marçaioli, advogado, estão analisando as notícias com você. Tira o nome Tenente Mauro Silva, coloca o Fabrício Queiroz e a história se repete agora como farsa, João Vilela? Pois é, essa história é velha de falar isso, hein, Paulo? Que a história se repete como farsa, né? O que a gente tem que pensar é o seguinte, primeiro, como o Marcelo falou claramente, são suspeitas, não temos nenhuma conformação ainda, mas vou chamar de uma inocência, entre várias aspas, muito grande. Veja, tudo que você faz, se você seguir o dinheiro, você vai notar coisas estranhas. Entrou dinheiro na sua conta e você não sabe de onde veio, você vai achar isso aqui, de onde veio esse dinheiro aqui? Peraí, deixa eu ver onde que veio. Mandaram um Pix para você, mandaram um depósito para você, fizeram uma TED, fizeram um DOC, não importa. É estranho. E pessoas que são extremamente vulneráveis a questões políticas, tomam muito mais cuidado. É muito estranho, sinceramente, é muito inocente, entre aspas, ou a certeza da impunidade, sei lá o que pode ser, mas a gente tem visto os casos de corrupção no Brasil, não estou falando que esse seja, como a gente começou desde o início, é uma suspeita, mas é muito estranho você fazer algo tão ridículo, né? Vou falar até certo valor ao Banco Central, não, mas aquilo tudo, você segue o dinheiro, você vai chegar a pessoas, vai perguntar por que você está fazendo daquela forma, de onde está vindo aquele dinheiro, como é que está saindo aquele dinheiro, não tem o menor sentido. E tudo que você paga hoje, seu CPF está ali registrando, mesmo boletos que você paga, planos de saúde, tudo está mais ou menos... A Receita Federal, desde o final dos anos 90, tem uma estrutura fenomenal. Eles só não pegam quem eles não querem pegar, porque eles podem pegar qualquer um, de qualquer forma. Você rastreia o dinheiro e você vai longe. Os bancos são obrigados a informar, as compras são obrigados a informar, qualquer valor um pouco acima seja obrigado a informar. Dá para fazer picaretagem? Dá, é que eles vão nos mais possíveis ali. Eles não vão em tudo, porque senão vai pegar tudo, vai pegar a população inteira em um monte de coisinhas ridículas. Então eles vão nas pessoas que são justamente mais possíveis. Quem tem cargos públicos, quem está em lugares que pode acontecer corrupção, provavelmente, você tem que estar em cima. Então, espero que seja sempre assim com as pessoas, viu? Aliás, os casos vão se repetir mais, viu, Paulo? Não só nesse caso, mas em outros casos, pode ter certeza, pode apostar. Daqui a um ano você me chama aqui de novo e vê se não vai acontecer outros casos que aconteceram no passado, vão repetir novamente em outras pessoas também. Infelizmente, a prática continua. Eu vou pegar o gancho do
primeira frase que o João falou é de um descuido, de É, uma total, descautela, total. de uma negligência. Eu não sabia o que falar, Marcelo, porque não é possível. Então, você manda boleto pelo WhatsApp. Meu, assim, é proibitivo isso, esse tipo de coisa. Para quem quer ser corrupto, tem um mínimo de cuidado a corrupção aí, entendeu? Mas assim, parece aquele negócio, olha, certeza da impunidade. Certeza que não serei pego. O que vem se repetindo também é a insatisfação generalizada com a política de preço da Petrobras. Houve a introdução da paridade internacional no governo Temer, em função dos escândalos da Lava Jato, do Petrolão, dos prejuízos que a Petrobras teve com corrupção. A Petrobras tem acionistas, inclusive estrangeiros, houve uma ação nos Estados Unidos. A empresa deixou de investir, passou a distribuir dividendos e adotou uma política de preço no governo Temer de paridade com o mercado internacional, que é absurdo, porque uma boa parte da produção da Petrobras é paga em reais. Não tem sentido você dolarizar para o consumo interno. Teve sentido naquele momento. O presidente Jair Bolsonaro o tempo todo ficou insatisfeito com essa política. O presidente Lula também está insatisfeito com essa política. E nessa semana, a direção da Petrobras, Marcelo, está discutindo uma mudança. O que você acha que vem daí no preço do diesel e da gasolina? Eu acho que nós vamos ter a continuidade da briga entre o Executivo e a Petrobras, porque o Lula utilizou o termo vamos abrasileirar a estratégia de preços, né? Porque hoje está atrelado ao dólar e está atrelado ao petróleo, que também é dolarizado. Então, na verdade, para o telespectador entender, isso depende da Petrobras. Aí você fala assim, mas a Petrobras não é do governo. O que é curioso é isso, né? O homem padrão comum, vamos dizer assim, o brasileiro comum como nós, a gente fala, mas caramba, o governo não é o dono da Petrobras? Então, mas a Petrobras ela tem o seu conselho diretor que é autônomo e ela não está subordinada a ordens diretas ditatoriais do governo. Então, na verdade, tem que haver uma cooperação entre o governo e a Petrobras. Só que a Petrobras ela quer pagar mais dividendos. Então, aquele brasileiro que tem as ações, que comprou parte da Petrobras, ele não está pensando também muito coletivamente. Ele quer ver os dividendos dele. Ele quer ver a grana dele no bolso do fundo da Petrobras que eu comprei. Eu acho difícil, eu não acho impossível, nada é impossível, mas eu acho difícil isso, pelo menos a médio prazo. Tá? Talvez a longo prazo consiga ser alguma coisa. Agora, é uma coisa que os dois governos concordam, né? Saiu de um, está indo para o outro e o combustível é muito caro no Brasil, Paulo. Quando você vai para os Estados Unidos, em galão, né? Você compra o galão numa bomba de gasolina lá e lá você não tem como não ter carro, né? Os Estados Unidos não tem, porque ele cresce para os lados. As cidades são... Você, para ir em qualquer lugar, você anda 20 quilômetros, 30 quilômetros. Não é que nem assim, olha, vou até o Canaã. Você anda, assim, 2 quilômetros, você está no Canaã. Lá não tem jeito. Aqui você pode ir de bicicleta, lá não tem. Então, os combustíveis ainda fósseis são muito procurados e é uma indústria imensa. Agora, o valor é acessível. Ele é mais acessível ao público. E mesmo assim o americano reclama, e reclama muito. Imagina aqui no Brasil, quando a gente passou de R$5 aqui, eu comecei a me assustar. Eu até ali ainda achava que tudo bem, vamos lá, se for uma gasolina de boa qualidade, boa distribuição, não faltar nas bombas, ainda vai. Mas passou de R$5, está caro. Vejam, é questão de economia global. Vamos esquecer um pouco o petróleo, fica estranho falar da Petrobras, que é uma empresa de economia mista, que tem uma série de coisas, os postos são nossos, o petróleo é nosso, aquela história toda que a gente veio desde os anos 30, com essa história toda, os 30 e 40. Sempre foi essa briga, hein? Nós estamos há quase 100 anos com essa questão do petróleo, disso, daquilo, desde Monteiro Lobato, já que tinha a questão dos postos de petróleo. Gente, o mercado, vamos pensar no álcool, que é combustível também, é paridade internacional. Se eu pegar essa folha de papel, é paridade internacional, não tem jeito, eu posso não gostar. O que tem que ser feito para baixar combustível, preço, quer baixar o preço do combustível? Sim, é questão de impostos. Distribuição melhor, eficiência maior, competição entre as empresas. É assim que funciona, não tem outra opção. Se eu colocar só uma empresa que fabrique papel no Brasil, ela vai dominar, ela que importa, ela que fabrica, ela que traz, ela que distribui. A Petrobras é grande assim. E qualquer coisa que você vai ter no mundo, não adianta você querer criar artificialmente um preço, criar artificialmente os juros, não funciona.
Simplesmente todos os países que tentaram não deu certo. A Argentina é um dos maiores produtores de carne do mundo. Não tem carne para comprar na Argentina. Por quê? Porque fizeram tudo errado. Acham que o governo vai manipular e vai fazer e vai acontecer. Não vai. Não vai. Existe poder no mercado. Ah, mas se o país for extremamente pulso firme, o governo... Veja a Venezuela. Era uma potência nos anos 70, anos 80. Era fantástico em termos de renda. Porque está sentada num monte de petróleo. E aí, simplesmente, hoje o petróleo na Venezuela, te falo o valor, era centavos, pagava muito barato o petróleo, a gasolina no posto. Hoje o cara da Venezuela, que mora na fronteira, ele vem abastecer no Brasil. E vejam, sabe quanto está na fronteira, no posto no Brasil, o litro da gasolina? R$10. Na Venezuela eram centavos. O brasileiro sempre ia comprar gasolina na Venezuela. Sabe quanto é que está hoje na Venezuela? R$2,50. Fala, bom, ainda está mais barato, é um quarto do preço que no Brasil. Só que a qualidade é péssima. Acabaram com a PDVSA. Porque meteram política no meio, tentaram fazer de uma forma. A Venezuela simplesmente tem mais petróleo do que a Arábia Saudita e está quebrada. Quebrada por essa falta de inteligência política mínima. Colocam economistas, como vai acontecer no Brasil. E se prepare que também colocar economista ruim, ou nem economista sendo, em cargos complicados, é uma tendência de alguns governos. Então vão colocar, vão fazer o mesmo estrago aqui. Fica tranquilo que estrago os caras sabem fazer. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem se mostrado incomodado com a repercussão negativa de alguns episódios que têm acontecido na Câmara, baixaria de deputado. Agora, ele anunciou que ele estuda a adoção de uma punição, suspensão de mandato com corte de salário. Será que pega isso? Olha, Paulo, na verdade ele pretende incentivar esse debate, porque daí a você conseguir fazer isso, não tem previsão legal no regimento da Câmara disso, não tem. Então, também é difícil de definir isso, até onde vai a expressão política e onde começa a baixaria, né? Teria que haver aí uma construção disso, e isso certamente vai desaguar no judiciário. O que ele quer evitar é as rixas e baixarias, porque o que a Câmara percebeu, estatisticamente falando, medindo o tempo. Entre bolsonaristas e lulistas, entre governistas e oposição declarada, praticamente é 90% do tempo de briga, de ofensa. Então a gente tem algumas clássicas como o Chupetinha, o Nicolas, que foi chamado de Chupetinha. A gente teve aquela aparição transfóbica ridícula de um deputado usando peruca loira. O Nicolas mesmo. O próprio Nicolas. Houve a Carla Zambelli bate-boca, mandando para o inferno, para não dizer outro lugar, que era muito pior até, declaradamente. Então, assim, a gente tem uma lista grande de uns xingando os outros. Então, virou um palco de briga. Então, o que ele quer evitar é isso, mas eu acho que a suspensão das sessões já é um bom indicador, porque isso tem que constar no histórico do deputado, ser suspenso. Ser suspenso sem remuneração, eu tenho minhas dúvidas jurídicas quanto à legalidade, a constitucionalidade disso. Que se bem que vai desaguar no STF, né? Então, dependendo de quem aparecer lá, pode ser que o Supremo ainda abrace essa questão. Mas que tem uma baixaria, que tem... Eu nunca vou cansar de me dizer que aquele domingo de tarde, onde a gente assistiu à votação do impeachment da Dilma Rousseff, foi um dos dias mais tristes da história do cidadão brasileiro, do eleitor brasileiro. Porque ali a gente viu como era pobre o nível técnico, intelectual e político dos eleitos. A gente viu, meu Deus, como a gente colocou essas pessoas. Me lembrar, o João vai rir, mas lembrou, João, quando a gente era moleque no show da Xuxa, você quer mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe e pro meu pai, pra você. E eles falavam isso no microfone, praticamente era isso. Olha, quero mandar um beijo lá pro meu estádio, vou votar nisso aqui. Então, assim, eu acho que é mais do mesmo que a gente tem visto, mas é muito pobre o nível hoje. O que o Arthur Lira quer fazer é bacana, mas é difícil. A gente já teve na Câmara o Tenório Cavalcante, que ia com a Lurdinha, né? Que era o homem da capa preta. O homem da capa preta. Interpretado por José Wilker. Exatamente, o pai cinema. Do Collor, que Lindolfo Collor deu um tiro lá, matou o cara no parlamento. Exatamente, matou. Não é novo o negócio de ser ruim negócio, né? A gente tem o Tiririca, né? Que pior não fica, era o slogan dele, daí ficou pior, né? Mas a suspensão do mandato,
lembra um pouco aquela coisa antiga que tinha na escola, né? Por indisciplina, é suspenso uma semana. Paulo, né? você está pensando que eu ia falar quinta série B. Lembra da quinta série B, que todo mundo tinha na escola, o pessoal da quinta série B? Tinha a pessoa que eram os melhores alunos, na B ficavam os piores alunos. O parlamento é exatamente isso, a suspensão da tia lá, que ó, a diretora chega lá e suspendeu, fulano. Aí tem que explicar em casa, né? Vai com a mamãe, porque... Mas o padrão, veja, parlamento é para parlar. Quem votou, se a pessoa votou e ele continua no mesmo repertório que está ali, o pessoal que votou nele continua aceitando, ele está falando para quem votou nele. O problema é mais do eleitor, que continua votando nos caras quinta série B, porque repercute, porque nós estamos falando, e menos na questão de você ter realmente um padrão. Eu não vejo tanto problema, eu acho terrível, tá? O cara lá colocar peruca, falar bobagem, tá? O outro falando outra coisa, não importa. E os atos que se fazem, né? Os bastidores são piores do que a frente. A frente tudo bem. A frente faz parte do parlamento, essa quinta série B, infelizmente nossa maturidade política é baixa, é pouca, e se o cara está fazendo isso, e pode notar que esses caras vão continuar sendo bem eleitos, todo mundo que fizer qualquer baixaria vai continuar, porque ele está falando para o seu público, e o seu público gosta daquilo ali. Quando você bota um cara lá falando corretamente, fazendo adequadamente, com propostas viáveis, também é votado normalmente, porque tem um público dele que quer aquele pessoal. Mas tem esse pessoal triônico, que é o pessoal que vai ter, e no mundo inteiro praticamente tem, isso aqui não é exclusividade daqui, viu? Se pegar na Coreia do Sul, no Japão, que são países bem mais adiantados que nós, vai ter brigas de pegar um bater no outro, de dar tapa um no outro, de pular um em cima do outro. Na Itália teve, na Turquia teve, na próspera e correta Alemanha tem problema disso também, Portugal teve. Então, faz parte de parlamento. Claro que se a população quiser tirá-los, é só não votar. Eu fiquei imaginando assim, o aluno que era suspenso, até hoje, né? Se é suspenso 3 dias da aula, vai ter que explicar para o pai. Agora, o deputado chega em casa, estou suspenso uma semana, vai ter que explicar para os filhos. A população, né? Não, ele quer saber dos filhos, quer saber a população. Mas... Se cair negativamente para ele a questão, falar, não voto mais em quem faça essa palhaçada, acabou. Aí ele levou a surra. Mas o melhor de tudo... Um deputado explicando para o filho, eu fui suspenso. O melhor de tudo é falar assim, tá pai, dá aí que eu vou assinar então. Porque quando o aluno é suspenso, os pais assinam. Aí o filho vai falar assim, pai, me dá tua advertência aí lá do Congresso que eu vou assinar para você. Para não poder votar, não poder, parece uma coisa... Não vai ter merenda. Vai ter bem infantil, né? Corte de salário e tal. Vamos ver como é que vai se desenvolver a discussão dessa ideia aí do presidente da Câmara. Chegamos ao final do Opinião Litoral dessa segunda-feira, agradecendo as participações do Marcelo Massaioli, do João Vilela, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã nesse mesmo horário, uma ótima semana para você que você merece.